do Rodrigo Matos, é de que os clubes brasileiros aceitaram aprovaram, né, esse novo calendário para o ano que vem, e aí falta só as federações aceitarem. Até o presidente da Federação Paulista já declarou que não gostou muito, que não é bacana, mas seria basicamente vai dividir as férias dos jogadores, né? Os jogadores terão umas férias encurtadas agora em dezembro, já voltariam a jogar na primeira semana de janeiro. Então, ali, né, aquelas 2 primeiras semanas de janeiro que normalmente a gente está ali com a ressaca do ano novo, vendo um ou outro jogo de copinha ali, mais ou menos, né, dando aquele descanso. Se for aprovado pelas federações, esse respiro não vai acontecer, porque aí já teria na primeira semana de janeiro a disputa do Paulistão. O Brasileirão começaria em março, né? Normalmente começa ali no final de abril, começo de maio, então começaria bem antes, lá em março, porque no meio do ano vai ter a disputa do Super Mundial de Clubes, e aí, né, as equipes que não estarão lá, e o São Paulo a gente já consegue confirmar 100% que não estará, porque só poderia estar se ganhasse a Libertadores deste ano, a não ser que aconteça alguma coisa aí que seja convidado e tal, mas não deve acontecer. E aí o São Paulo fica de fora desse Super Mundial, e aí teria pelo menos 1 mês e meio ali sem jogos, né? As competições do futebol brasileiro teriam essa pausa. E aí os clubes dariam o restante das férias que ficaram, e também poderia fazer uma intertemporada, fazer amistosos, enfim. É mais ou menos essa a ideia. E aí fica ainda mais, eu diria, mais emergencial, Elídio, o São Paulo conseguir essa classificação direta, porque imagina, nesse calendário apertado que você já vai ter, você vai ter ainda pelo menos mais 4 jogos de pré-Libertadores, porque agora, né, não é mais só aquele jogo lá, como a gente já teve lá em 2018, se eu não me engano, com o fatídico Tajeres, que foi um jogo só. Agora são 2 jogos de classificação, inclusive o Botafogo teve que passar por esses 2 jogos. Um desses jogos foi a terceira fase, foi contra o Bragantino acabou caindo. São 3 fases prévias hoje de pré-Libertadores, mas os brasileiros entram já direto na segunda. E aí seriam 2 jogos. Então aí fica até eu não diria uma pressão, mas até que meio que uma motivação para o pessoal lá falar, poxa, a gente precisa correr ainda mais, né? Já precisava, mas ainda mais porque ano que vem o calendário vai estar uma maluquice. Então a gente precisa dessa vaga direta. Acho que o São Paulo não tem que ficar dependendo do Botafogo, do Flamengo ser campeão, mesmo que o Botafogo confirme no domingo e vire definitivamente o G5. Acho que o São Paulo, a briga do São Paulo é real. Se o Flamengo for campeão, é com o Internacional. Então o São Paulo precisa passar o Internacional porque não dá para confiar no Botafogo, cara. O Botafogo é o melhor time e tudo, mas o históricos aí de pipocada, não duvido nada, chegando numa final de Libertadores, o Hulk lá esmaga todo mundo, o Davidson aparece e o Atlético é campeão. Então fica ainda até mais o alerta, né, Elídio, pro São Paulo pegar logo essa vaga direta para não precisar passar, além de tudo, do sufoco que já é uma pré-Libertadores, ainda ter mais 4 jogos nesse calendário maluco do início do ano, que, lembrando, São Paulo tem uma pré-temporada fechada, contrato assinado nos Estados Unidos. Então, na primeira semana já vai ter o Paulistão, só que dia 15 e dia 19, que são a segunda e a terceira semana, você vai ter amistosos lá nos Estados Unidos. Então, como você vai administrar isso? Então, fica complexo. Então, o São Paulo que vai precisar ainda mais essa vaga direta, né, Lídio? Não, exatamente, concordo com você em gênero, grau e número. São Paulo precisa, eu acho que é mais vantajoso correr agora, fazer das tripas coração para conseguir essa classificação do que esperar o ano que vem, ter que jogar, como você falou, 2 a 4 jogos a mais dentro de um calendário que já é maluco, porque não precisa de muita coisa para complicar, né? Só precisa da CBF. A CBF já faz o serviço, né, de complicar a situação. Então, até a gente já está lendo algumas coisas, que provavelmente o São Paulo deve jogar pelo menos uma parte do Paulistão com o time sub-20. Eu não duvido muito, porque do jeito que está o calendário muito, muito apertado, o São Paulo vai ter que recorrer aí ainda mais às categorias de base para conseguir suprir aí esses jogos dos campeonatos que o São Paulo está disputando. É uma maneira também
de repente, de surgir novos talentos, você diria, mas é aquela coisa também, se o time começar a ir mal, aí já viu, aí a torcida não tem paciência, aí já viu, aí complica também, então o São Paulo tem que pensar bem aí, o planejamento já está comprometido, a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre o dia, então tudo depende aí dessa classificação para a Libertadores. A gente não contava com o Inter veio lá de baixo, aqui também aquela coisa, né? O Inter estava lá em sétimo, oitavo, mas ele tinha 3, 4 jogos a menos, e ele fez esses jogos e ganhou. Então agora o Inter passou a gente, tá? Eu diria que hoje a vaga está mais para o Inter do que para o São Paulo. Então, o São Paulo tem que acordar, ainda dá tempo. O São Paulo, lembrando que o São Paulo perdeu o jogo para o Internacional no Morumbi, foi ali que eu acho que o Inter também deu uma decolada no campeonato. Não temos mais o confronto direto para tirar essa vantagem. Então, o São Paulo tem que aproveitar aí uma titubeada do Internacional para a gente conseguir passar e recuperar essa quinta colocação. E eu tenho o mesmo sentimento que você tem com relação ao Botafogo. Tudo pode acontecer. Agora, entrando um pouquinho no confronto mesmo contra o Atlético Paranaense, a informação, a gente pegou aqui informações do Atlético, o Atlético terá 2 desfalques importantes, né? Que é o Thiago Heleno, que é o zagueiro, o capitão, um dos principais jogadores do time, e o Fernandinho também, né? Meio campista, passagens por Manchester City, Shakhtar e tudo. Então são 2 desfalques aí importantes que o Atlético vai ter para essa partida. Já o São Paulo, o Alisson volta, né? O São Paulo até divulgou, o São Paulo normalmente não costuma, né, divulgar relacionado e tudo, mas como o Alisson realmente é uma figura importante e tudo, o São Paulo falou realmente e divulgou nas suas redes sociais. A gente já tinha conversado, né, anteriormente sobre essa situação, que ele estava ali se preparando para confronto entre o Bahia e o Atlético Paranaense, e aí agora ficou de fato para o confronto contra o Atlético. Ele até tinha condições de pegar o Bahia, mas por conta até fora de casa, sabe, viagem e tudo, o São Paulo preferiu dar uma preservada nele para ele retornar no contra o Atlético, jogando em casa, bonitinho, podendo, até querendo ou não, né? Óbvio que futebol é jogado, mas em tese, no papel, é mais difícil você jogar lá contra o Bahia do que você jogar em casa na situação que está o Atlético Paranaense. Então, em tese, seria um jogo onde pode ser possível a entrada do Alisson, né? Você chega ali com 30, 35 minutos, você está talvez ganhando de 2-0, você pode botar o Alisson ali para ter alguns minutos. Contra o Bahia lá, a tendência era, né, de que o confronto fosse equilibrado durante os 90 minutos, mas o São Paulo conseguiu fazer o 3-0. Então o Alisson foi relacionado para a partida, ainda é muita cautela, tá? Eu, inclusive, eu acredito que o Alisson não deve tomar a posição de titular até o final da temporada. Eu acho que ele deve ter minutos picados aí nesses 6 jogos para ele perder o medo, ganhar confiança, né? A gente sabe que quando um atleta volta de uma lesão grave, tem toda uma questão até psicológica quando ele retorna e tudo, por medo de contusão, dividir e tal, esses 6 jogos seria para ele perder tudo isso, para voltar melhor ainda na próxima temporada, na pré-temporada já trabalhar com o grupo. Só que, em contrapartida, 2 desfalques confirmados, né? O Arboleda, ele teve uma pancada no treino. Foi uma pancada, foi ontem? Ele teve essa pancada ontem, e aí já estava preocupando, já estava né, ali, será que ele vai poder ser desfalque ou não? E aí hoje ele acabou não treinando, e aí quando não treina ali no último dia de preparação, a gente já pode confirmar que ele não vai para o jogo. E o Wellington a mesma coisa, o Wellington ainda está com dores ali no adutor, e aí ele foi preservado para essa partida também. Então o Wellington está sentindo até um pouco, tá, do desgaste da temporada. Eu sei que muita gente, e até de maneira maldosa, tá comentando, ele já está pensando na Inglaterra e tudo, cara. Eu acho que esse é um dos últimos comentários que alguém deveria fazer do Wellington, né? Porque ele está, entre aspas, vendido, né? Ele assinou o pré-contrato há um bom tempo e está se matando em campo desde então, e até por conta disso, ele está com essas dores, né? Final da temporada e tudo, ele foi um dos mais utilizados, então ele está bem desgastado, está com muitas dores, então a comissão técnica está dando essa preservada nele. Até é interessante, né, para ver um pouco mais, talvez, do Jamal Lewis. Tem essa dúvida, a gente vai trazer a escalação, mas tem uma dúvida pertinente de Sabino joga. Resta ver se ele vai jogar de zagueiro ou de lateral esquerdo. Porque o Yamal, ele tá mal, né? Perdão pelo trocadilho da palavra,
mas o Yamal não fez boas partidas. O São Paulo até internamente, como eu até falei em vídeo, é importante também trazer aspectos fora dentro de campo, né? Dentro de campo já tem inúmeras situações que é um cara que nunca pisou na América do Sul, basicamente, vem para o Brasil às pressas, porque foi uma negociação rápida, ele estava acostumado com outro nível de futebol, outro nível de cultura, outro nível de comida, outro nível de tudo, e o cara retornou não, né? Chegou aqui no Brasil já para assumir essa bucha, então tem todas essas questões. Só que internamente há muito respeito em relação a Yamal, porque ele está tentando, cara. Ele está ali, é um cara que está aprendendo português, que está tentando ali dentro de campo rapidamente se entrosar com os companheiros, é um cara que é alto astral, o pessoal até fala ali que ele é bem brincalhão, ele aceita ser zoado também nessa questão dele ser gringo, não saber algumas palavras ainda, algumas que não deveriam, né? Ele já aprendeu, porque a gente sabe como é um elenco de futebol e gosta de algumas brincadeirinhas, mas algumas palavras de baixo calão ele já sabe, inclusive, é a primeira então, coisa que ensinam para um estrangeiro que vem aqui no Brasil. É a primeira coisa, inacreditável, ele já sabe algumas coisinhas assim. Só que aí, dentro de campo, ele realmente ainda não vingou. Então, aí resta essa dúvida de saber se o Sabino vai jogar de zagueiro ou de lateral esquerdo. Um provável São Paulo, para já trazer o Ilídio para comentar, em relação ao confronto contra o Bahia, realmente só tem essa dúvida em um primeiro momento. Então, seria Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Sabino e Amaulius ou Ferrarese / Juan. Ele testou as 3 possibilidades, o Juan também apareceu um pouquinho, o Ferrarese também, mas acho que por uma questão de hierarquia, talvez, o Ferrarese seja uma opção se o Sabino, de fato, for o lateral esquerdo. Luiz Gustavo, a informação que eu tenho é que será o Marcos Antônio, só que o Bobadilla está de volta, né? Ele voltou contra o Bahia, não jogou, mas ele está de volta. E aí vai ser até legal para ver se, de fato, como ele estava retornando e tudo, se o Marcos Antônio tomou a posição de vez mesmo, ou se para aquele confronto ele preferiu o Marcos Antônio porque o Bobadilla ainda não estava 100%, enfim. Então, eu coloco essa dúvida, mas me afirmaram que seria o Marcos Antônio. Então, a gente vai ver amanhã na escalação. Luciano, nosso querido camisa 10, clássico, passador. Do lado direito, Lucas Moura, e no lado esquerdo, Ferreirinha, os dois também invertendo, como aconteceu contra o Bahia, e o Caleri lá na frente.